Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui, professor Dorival Conte Júnior. Língua portuguesa e redação são as minhas disciplinas aqui no Vencendo Concursos. Você já sabe que esse edital foi publicado, o edital do concurso do SP Trans. Nós vamos trabalhar aqui no Vencendo Concursos com 3 cargos, e esses 3 cargos possuem redação. A redação dissertativa, eu vou trazer aqui neste vídeo a análise do edital de redação que vai valer para esses cargos que nós estamos trabalhando aqui. Me acompanhem, por gentileza, tá? Bom, vamos ver o que a Banca Examinadora VUNESP preparou para nós aqui. Primeiro, o seguinte, a redação ela tem caráter eliminatório e classificatório, né? Qual é o objetivo da redação? O objetivo é verificar a capacidade do candidato de desenvolver um texto, né? Escrever um texto de forma coesa. Coeso significa ligar, e coerente, que tem a ver com sentido, a partir de um determinado tema. Então, você já sabe que a Banca Examinadora vai te apresentar um tema com alguns textos de apoio. Você vai desenvolver um texto sobre esse tema aí. E nós vamos ver que texto é esse já, tá? Um pouquinho mais adiante aqui, ó. Obviamente, a redação é manuscrita, claro, pelo próprio candidato. Caneta preta, esferográfica preta. Letra legível, gente, tá vendo? Não tá dizendo aqui que a letra tem que ser cursiva ou letra de forma, né? A famosa letra de mão, né, que o pessoal pergunta muito, é legível, tem que ser legível aqui. Alerta-se aqui para que aconteça o seguinte: eventual utilização de caneta tinta de outra cor, preenchimento das respostas poderá acarretar prejuízo ao candidato. Então faz o seguinte, gente, usa a caneta preta e assunto encerrado, tá? Não será permitida, óbvio, né, a interferência de ninguém, nem a participação de qualquer pessoa, exceto nos casos específicos de candidatos que tiveram algum tipo de condição especial, que já vem pré-determinada lá na inscrição, né? Deficiência em possibilitar a transcrição da redação pelo próprio candidato, né? Nos termos desse edital. Então, nesse caso, o candidato deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de acentuação e pontuação, para que o fiscal designado para fazer isso pela Fundação VUNESP possa redigir o seu texto a partir daquilo que você determinar, ok? Isso no caso de condições específicas. Candidato deverá assinar única e exclusivamente no local destinado especificamente para essa finalidade, isso vai aparecer na prova. Qualquer marca, qualquer sinal, qualquer desenho, rubrica, assinatura, nome feito pelo candidato em qualquer lugar da folha definitiva que não seja aquela estipulada pela banca, que possa permitir a sua identificação, claro que vai acarretar atribuição de nota 0. Então, na sua folha definitiva, você vai escrever somente a sua redação, tá? A prova definitiva, o item 11.45, será um único documento válido para avaliação do texto escrito, ou seja, vai ter uma redação só. Folha de rascunho, tem uma folha de rascunho constante no caderno da prova objetiva, será de preenchimento facultativo. Então, em hipótese alguma, ela vai valer alguma coisa. O que vai valer é só a avaliação da sua redação. A folha de rascunho, ninguém vai se importar com ela, tá? Prova deverá ser manuscrita, como já dito aqui, letra legível, caneta esferográfica, tinta preta. Vai valer de 0 a 10, ou melhor, de 0 a 100 pontos. E será considerado habilitado na prova de redação o candidato que obtiver de 50 pontos ou mais. Será corrigida a redação dos candidatos classificados com melhor desempenho na prova objetiva, portanto, a prova objetiva também é fundamental para a sua redação, no quadro quantitativo que a gente vai mostrar adiante aqui. Então, nós trabalhamos com 3 cargos, tá? No caso de agente de informações, redações a serem corrigidas. Total de redação, 120 redações serão corrigidas, né? Os melhores colocados aqui, ó, né? Dessas 120, 72 para ampla concorrência, e 24 para PCDs e 24 para candidatos negros. No caso do técnico de processos administrativos, serão corrigidas 250 redações, sendo ampla concorrência 150, 50 redações para candidatos PCD e 50 redações para candidatos negros. Analista de gestão pleno, serão corrigidas 550 redações, sendo que 330 de ampla concorrência, 110 redações para candidatos PCDs e 110 para candidatos negros. Muito bem? Na hipótese de igualdade da nota da prova objetiva, que é a primeira prova, a prova das alternativas, né? Serão aplicados sucessivamente os critérios de desempate adiante definidos para a correção da prova. Quais são esses critérios? Então, vamos pegar aqui, ó,
A banca está dizendo que o agente de informações, o analista, e também o médico, o auditor e médico do trabalho, com idade superior a 60 anos, né, igual ou superior a 60 anos, nos termos dessa lei, entre si, frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada completada no último dia das inscrições. Aquele que obtiver a maior pontuação nas questões de conhecimentos específicos, né? Aquele que tiver a maior pontuação nas questões de português, o mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos, completada até o último dia das inscrições, e quem tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal 11.689 de 2008. Para o cargo de técnico de processamento administrativo, também é a mesma coisa. Com idade superior é seu critério de desempate, né? Igual ou superior a 60 anos. Também quem obtiver pontuação na matéria de conhecimentos, ou pontuação máxima, né, ou maior, na matéria de conhecimentos específicos, de português, aqui de matemática e aqui também de noções de informática. Igual aqui embaixo, mais idoso, entre aqueles com idade inferior a 60 anos, completado até o último dia das inscrições, e que tiver exercido o cargo de função, não, a função de jurado. Prova de redação. Espera-se que o candidato produza um texto dissertativo argumentativo em prosa. O que é isso? Opinião. Tá? Dissertativo em prosa é a sua opinião mais a argumentação. Então, a argumentação aqui, ó, quando você coloca, por exemplo, deixa eu colocar aqui embaixo que fica melhor para vocês. Ó. Então, quando se fala em texto dissertativo, aqui, ó, então dissertativo é uma opinião. Tudo bem? Tá? Quando se fala em argumentativa, aqui é a sua argumentação, a sua tese. Tá? Em prosa, porque você não vai desenvolver uma música, você não vai desenvolver uma poesia, não vai ter rima, né? Eles vão dar textos auxiliares, são chamados textos de apoio, que servem só como referencial, você não vai copiar nada desse texto. E o candidato deve demonstrar conhecimento dos mecanismos de coesão. Coesão significa ligar, né? E coerência textual, que significa sentido. Então, o seu texto tem que ser coeso e tem que apresentar um sentido, obviamente. Tá? Prova de redação será avaliada, são os 3 critérios que vão aparecer, inclusive, no espelho de correção. Ó, tema, esse é o primeiro critério. Então, vai avaliar nesse critério de tema se o candidato entendeu a proposta do tema. Claro, né? A fuga completa ao tema proposto é motivo suficiente para a redação não ser corrigida, recebendo nota 0. Então, se o tema é sobre janela, você faz uma redação sobre geladeira, obviamente você vai receber nota 0. Então, o tema é importante aqui. Segundo, a estrutura. Tem esse monte de coisa aí, mas é fácil de você identificar. O que é a estrutura? O gênero do texto, dissertativo, argumentativo. Coerência das ideias. Vejam que ele menciona novamente a fuga, só que agora a fuga ao gênero. Então, no lugar do texto dissertativo, você faz um texto narrativo, por exemplo, ou você constrói uma poesia, esse texto vai ser desconsiderado. Tá? Motivo para nota 0, se você fugir ao tipo de gênero exigido pela banca, que é o dissertativo. E nesse caso aqui, o objetivo da estrutura, que é o que vai valer mais aqui, é justamente isso daqui, gente, a tese. Ó. Vou até pegar aqui com uma outra marcação para vocês, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um marca-texto, tá? Ó, a tese está aqui, ó. Então, a tese vai ser fundamental, que é o desenvolvimento do texto, que é onde você coloca a sua opinião, exatamente onde vem a sua opinião. Tá? Então, a tese aqui vai ser algo de conhecimento que o candidato tem que dominar, tem que mostrar para o examinador que a sua tese está de acordo com aquilo que é a opinião dele. Tá? Então, vou até deixar marcadinho para vocês aqui, ó. Esse é o principal ponto aqui. E o texto dissertativo, ele tem uma estrutura, isso vai ser avaliado. Introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Tudo isso é avaliado aqui nesse item chamado estrutura. Tá? O que mais a gente tem aqui importante para mencionar? Deixa eu apagar aqui para não ficar poluída a sua tela. Aqui, ó. Pronto. Então, no caso aqui, ó, é comum em textos dissertativos a exposição de fatos e opiniões, claro, né? Imprescindível que haja um posicionamento por parte do autor da redação, que é a sua opinião. A defesa, claro, essa defesa é a tese. É exatamente o que tem a ver com a tese aqui, ó. De um ponto de vista, né? No gênero tipo de texto, avalia-se também o tipo de interlocução construída, ou seja, por se tratar de uma redação que tem uma opinião mais uma argumentação, nós temos que ter objetividade, sem enrolação, você vai ter um máximo de linhas ali.
Sendo assim, o uso da primeira pessoa, o eu, por exemplo, você vai eliminar, é proibido, não se usa, ele vai ser penalizado. Você vai usar aqui duas condições, tá? Duas condições, vamos trazer aqui, ó. São duas situações que você usa. Ou você usa um verbo, vou citar um verbo qualquer aqui como exemplo, ou você usa um verbo aqui, por exemplo, observamos, né? Ó, observamos. Está usando um verbo aqui, então nós observamos, primeira pessoa do plural. Ou então um verbo pronominal, no lugar do observamos, você pode usar o observa-se, que é o verbo pronominal. Então, qualquer um desses dois. Saiu desses dois aqui, ela vai ser penalizada, ok? Ó, além disso, também poderá ser penalizada a referência direta à situação imediata da produção do texto. Isso é muito comum, cuidado com isso, tá? Por exemplo, ó, como afirma o autor do primeiro texto, jamais faça isso, tá? O autor do primeiro texto da coletânea, ou conforme afirma o autor do segundo texto, não usa isso. O texto é só para apoio, tá? Texto de apoio só, tá? Que mais aqui? Quando você vai desenvolver o seu texto, você tem que ter um critério. E esse critério, ele tem os pontos positivos e os pontos negativos. Então, aqui, por exemplo, aqui embaixo, ó, na avaliação desse critério, qual o critério? O critério dos termos que você vai usar dentro do texto, né? A capacidade de raciocínio que você tem. Serão considerados aspectos negativos, ó, a falta de partes. É muito comum, o candidato faz um rascunho, né? Aqui, ó, quando ele vai passar para o rascunho, ele muda, o texto fica faltando. Então, na hora da prova, você tem que observar isso daí, né? A defesa de um determinado ponto de vista, a falta de autonomia do texto, presença de contradições de ideias, falta de desenvolvimento dos argumentos, a presença de conclusão não decorrentes daquilo que foi previamente exposto. Então, tudo isso vai ser avaliado aqui na sua tese, tá? E na sua redação de uma maneira geral. E, por fim, o assunto, na verdade, né, de expressão. Então, são 3 assuntos. Ó, deixa eu até voltar para você não se perder. Então, primeiro, ó, tema, tudo isso vai ser avaliado, tá? O tema vai ser avaliado se você observou o tema. A estrutura, essa é a estrutura dissertativa. E também, por fim, as expressões. Considera-se neste item os aspectos referentes à coesão textual. Ligação, domínio da norma padrão, conhecer a língua portuguesa. O que vai ser avaliado aqui? Preposições, conjunções, uso adequado de pronomes, por exemplo. E também a norma padrão, né? Correção aqui, ó, ortografia, acentuação, pontuação, regência, concordância nominal e verbal, etc. Quando ele põe etc, é a matéria toda, tá, gente? É tudo aquilo que é relacionado à gramática. Escolha lexical. O que é isso? O que é uma escolha lexical? É a escolha do vocabulário. Você não pode utilizar gírias, não pode utilizar palavras de expressão, por exemplo, aquelas frases de efeito. Então, isso é uma precisão vocabular. Formalidade, o texto tem que ser formal, ok? Nota 0. Vai ser atribuída a nota 0 o candidato que fugiu ao tema proposto, já até comentamos isso. Apresentar o nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato na folha definitiva. Obviamente, se a folha estiver em branco, claro, né? Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente, fazer desenhos, números, palavras soltas também vai ser eliminado. Claro, né, gente, for escrito em outro idioma que não seja português. Ou se a sua letra for inelegível, ou a sua letra, inelegível, melhor dizer, ilegível, né? Inelegível é outra coisa. Se a sua letra for ilegível, se o examinador não conseguir entender a sua letra é ilegível ou incompreensível. Ele vai marcar isso lá no seu texto. Ele vai marcar lá essa informação no espelho de correção. Então, você vai ser prejudicado com nota 0, porque não dá para entender o texto aqui. Tá? Apresentar aqui, ó, o texto definitivo fora do espaço reservado para tal. Tem candidato que escreve o texto no rascunho e entrega o rascunho. Então, isso vai ser nota 0. Né? Tem que ser na folha definitiva. E apresentar 7 linhas ou menos sem contar o título. Vou contar para vocês o que significa esse sem contar o título. Mais para frente nós vamos entender esse sem contar o título aqui, tá? Vamos ver, ó. Apresentar menos de 8 linhas autorais, não copiadas da prova, dos textos de apoio. Muita gente faz isso, gente, copia dos textos de apoio. Isso é um plágio, é uma reprodução, não se faz isso, né? For idêntico ou semelhante a outras redações do processo seletivo. O candidato colou do outro, pode acontecer, né? Apresentar formas propositais de anulação. Por exemplo,
palavra de baixo calão, né, fazer menções desonrosas a determinadas autoridades, por exemplo, ou qualquer outro tipo ou atingir outro tipo de pessoa. Você atacar, ofender, então isso vai ser nota 0, né? Não há necessidade de fazer isso. Cada redação é avaliada por 2 examinadores independentes e quando há discrepância na atribuição de notas, o texto é reavaliado por um terceiro examinador independente. Quando houver discrepância entre esses 3, ou a discrepância permanecer ainda, além do terceiro examinador, ela vai ser avaliada pelos coordenadores da banca. Então, você tem aí, primeiro, a possibilidade, um avaliador, segundo avaliador, se houver empate, um terceiro, se houver empate ou discrepância, né? Se houver empate, está ok, né? Tudo bem, os 2 examinadores entenderam da mesma forma. Se houver discrepância naquela análise, vai para um terceiro. Se ainda mantiver essa discrepância, os coordenadores da banca vão analisar. Espaço para rascunho e preenchimento facultativo, já comentei isso, não vai ser avaliado, então, sem problema, espaço para rascunho. Em hipótese alguma, o título da redação. Aqui, gente, ó, título. Sabe o que vai acontecer, gente? Não façam título. Por quê? Porque mesmo que ele tiver de acordo com a redação, ó, em hipótese alguma, o título da redação será considerado na avaliação. Ainda que o título contenha elementos relacionados à abordagem temática, a nota do critério que avalia o tema só será atribuída a partir do que estiver escrito no corpo do texto. Então, não produzam título, tá? Não façam título. Eu sei que você foi acostumado a escrever na escola, assim, colocando um título, mas na sua redação não, tá? Redações com menos de 20 linhas, ou com 20 ou menos de 20 linhas, não poderão alcançar a nota máxima. Quer dizer, você pode não ser desclassificado, tá? Mas você pode não ter a nota máxima se você tiver com 20 linhas ou menos. Então, sugestão, façam de 21 linhas para cima, até 30 linhas, que é o limite. Esse critério C é o critério de expressões. Além disso, textos muito curtos, com 15 linhas, poderão perder, né, ou perderão um ponto no critério de avaliação de expressão, que é esse último que nós vimos aqui. Então, seguinte, bem simples. Faça 21 a 22 linhas para cima, tá? Até 30 linhas, que é o limite. Propostas de redação da VUNESP apresentam uma coletânea de textos, são os textos motivadores, de 2 a 3 textos. Servem como ponto de partida para a reflexão, você não vai copiar nada desse texto. Redações compostas predominantemente por cópias, tá vendo? Está mencionado aqui, ó. Por cópias desses textos motivadores, receberão nota 0, tá? Então, nada de copiar o texto, perfeito? Banca examinadora VUNESP leva em consideração, na avaliação do critério B, que é o critério de estrutura, o conhecimento de mundo dos candidatos, experiência, né? Contudo, é importante o repertório, você tem que ter um repertório, sempre mobilizando um texto que estabeleça uma relação consistente com o tema abordado, claro. Defesa da tese adotada pelo candidato, que seria o desenvolvimento. Então, assim, quando alguns candidatos eles fazem referências a pensadores, né? Isso é muito comum acontecer, está certo. Só que a mera referência a pensadores de obras, de teorias, não garante uma nota alta ao candidato. Então, o fato de você mencionar algo relacionado ao tema e colocar ali um pensador, um filósofo, alguém conhecido, só isso não vai resolver. Tem que estar pertinente ao tema, claro, né? Não é necessário elaborar conclusões com propostas de intervenção. Isso é um tipo de conclusão, isso existe na redação, que é a chamada conclusão por intervenção. Mas não há necessidade, tá vendo? Não é necessário. Se o candidato elaborar, tudo bem, mas não é necessário. Então, as redações do processo seletivo da VUNESP não exigem isso. Serão anuladas as redações em que seja identificada a predominância de textos modelos prontos. Cuidado com isso aqui, gente. Ó. Modelos prontos de redação na internet. Tem um monte desses, né? Sabe aqueles máscara de redação? Fujam disso aí, gente. Não tem nada a ver essas máscaras. O examinador sabe que isso existe. Ele vai lá na internet e procura máscara da redação. Tem um monte. Não estudem por elas, porque isso vai ser descontado nota. Predominância de reprodução de modelos identificados na comparação com modelos disponíveis em consultas a acesso público, como na internet, por exemplo, vai ser penalizado. Tá? Então, nada de texto pronto, né? O seu texto tem que ser novo. Nada desses modelos mirabolantes
Isso funciona para você começar a estudar a redação, mas não usa isso na sua prova, não. Também, serão penalizadas com redução de nota do critério B, que é a estrutura, né? Redações que, embora não sejam predominantemente copiadas, apresentam trechos reproduzidos por modelos prontos. De novo aqui o modelo pronto, tá? Fujam desses modelos prontos aí. Esse item 12.6 é o novo acordo ortográfico. Quando ele menciona o decreto presencial 6.583 de 2008, que entrou em vigor em 2009, né, 1º de janeiro de 2009, estabeleceu um novo acordo ortográfico. Então vai ser avaliado se você vai usar, por exemplo, assembleia com acento, não tem mais acento, ideia, epopeia, né, comboio e assim por diante. Algumas palavras perderam acento, tome cuidado com essas palavras, porque você vai ser avaliado. O candidato não habilitado na prova de redação ou aquele habilitado na prova objetiva, mas que não tiver a redação corrigida, será excluído do processo seletivo. Legal? Muito bem. Para os 3 cargos, então, nós temos redação, tanto para o agente de informações, técnico de processamento administrativo júnior e analista de gestão pleno, tá? Para os 3 cargos, nós temos aulas aqui também com as mesmas vantagens que eu já mostrei para vocês: acesso imediato, acesso ilimitado, teoria de questões comentadas, material em PDF, mais o bônus com caderno de questões, mais centenas de questões, 2 simulados, 2 redações corrigidas, vão dar um tema aqui, nós vamos dar um tema para você. Você vai desenvolver esse tema, vai ser corrigido de acordo com o espelho de correção da VUNESP, igualzinho, vai ser devolvido para você, e você vai refazer um outro texto, uma outra redação, caso, se tiver algum problema, essa redação vai ser refeita, senão você vai ter um outro tema para trabalhar. E mais a revisão de véspera também. Valor de lançamento do curso, é o curso todo, hein? Não é só a redação, não. 397 passou para 197 ou 12,19,65. Para o cargo, aqui, você vai clicar nesse link abaixo, caso você tenha interesse em adquirir o curso de agente de informações, né? Se você quiser o curso de técnico de processamento administrativo júnior, as vantagens e os bônus são os mesmos, com o valor de 297 ou 12 de 29,65. Também tem o link aqui embaixo, para você clicar nesse link e ingressar nesse curso técnico de processamentos administrativos. A mesma coisa acontece no cargo para analista de gestão pleno. As vantagens são as mesmas, o bônus também a mesma coisa, o valor de lançamento era 497, passou para 397 ou 12,39,65. Também você tem um link aqui embaixo para você assinalar, para você entrar nesse link e já fazer a sua matrícula. Fechado? Então é isso, fiquem ligados, porque aqui só foi um apanhado geral do edital para você entender o que é uma redação. Obviamente que o objetivo desse vídeo não é produzir uma redação, nós vamos ter um momento para isso, mas é só para entender o edital, como ele é apresentado para os 3 cargos. Te vejo aqui no link abaixo, qualquer um desses 3, você clicando, fazendo a sua matrícula, iniciando o seu curso aqui conosco, lembrando que o curso é inteiro, para todas as disciplinas, não só redação nem português, tá? Mas ele serve para todas as disciplinas aqui. Fechado? Abraços, bons estudos aí, até a próxima.